Pessoal, hoje eu vou entrevistar alguém que não é do ramo, não é do direito, ele é um profissional de outra área. Mas ele tem uma particularidade que pode ser muito interessante para a gente. Ele mora fora do Brasil há muitos anos. Então, eu vou perguntar para ele, ele vai nos esclarecer, como é estar fora do seu país de origem. Como que é essa relação, como que se adapta. Então, vamos a essa entrevista. Pessoal, como eu falei para vocês, eu apresento para todos o Wagner Ribeiro. E esse sobrenome Ribeiro não é coincidência, não. Nós somos primos. Eu estou praticando nepotismo aqui no nosso estúdio. Wagner, muito obrigado Oi, por você dispor desse seu tempo. Eu sei que você está longe daqui, mas eu agradeço muito por você dispor esse tempo e passar para os nossos ouvintes aqui alguma informação, alguma curiosidade, alguma coisa que é interessante para eles. Muito obrigado, Wagner. sim, sem dúvida. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco da minha experiência e um pouco do que eu tenho vivido aqui, compartilhar com vocês aí. É um prazer. Wagner, eu avisei para o pessoal no início do vídeo, né, que eu ia conversar com alguém que mora fora do país. Então, conta pra gente, você mora onde? E há quanto tempo você mora nesse lugar? Olha, eu moro em Salt Lake City, Utah. É um estado nos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos, e moro aqui faz 23 anos, desde 1997. Na realidade, eu vim para cá com o intuito de estudar e voltar ao Brasil. Mas a gente viu que o pasto aqui é bom, a gente pastando aqui, a grama é verdinha e acabamos acostumando, a família acostumando e acabamos ficando por aqui. Estudei, mas acabei ficando por aqui. Tive algumas oportunidades boas e fiquei por aqui. Gostei desse negócio do pasto aí, pasto bom. Foi. Bom, você foi para estudar, foi com a família, né? Exato. E acabou ficando. Foi difícil essa adaptação ou foi tranquilo, foi fácil, Wagner? Olha, a gente mudar assim radicalmente de país, cidade, é sempre uma dificuldade. Você vê, mesmo no Brasil, se você sai de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, ou sai do Rio, vai para o Nordeste, do Nordeste vai para o Sul, é uma dificuldade, porque você está longe daquele seu habitat que você conhece, das ruas, do comércio, do linguajar, da comida. Então, olha, foi difícil. Nós saímos aí do verão, isso nós saímos do Brasil em fevereiro de 1997, em pleno verão, e chegamos aqui em pleno inverno de 1997, nevando, as crianças pequenas, então, em busca de um sonho, de um objetivo, foi difícil, no começo foi difícil, um ambiente completamente diferente, o idioma, novas amizades, né? Então, dizer para você que foi fácil, não, é difícil, é difícil. Você Foi falou difícil. você falou do idioma, né? Você já falava inglês antes de ir para aí ou você foi meio que nem nós aqui, com inglês macarrônico? Olha, o inglês, eu não ia dizer que eu dominava, era aquele inglês, né, que dava para se virar. Mas depois, eu tendo uma boa base, eu estudava inglês desde 9 anos de idade e sempre fui um bom aluno aplicado, principalmente de inglês. Gostava muito de idiomas, línguas. Não foi difícil para mim, não. Inclusive, eu botei a minha esposa em situações assim bem difíceis, porque eu sempre coloquei ela na berlinda. Eu dizia assim, se vira, né? Então todo mundo se virava e ela me surpreendeu, uma mulher inteligente, esperta e dominava, indo com as crianças na escola, cuidando dos telefonemas aí para a companhia de eletricidade, companhia telefônica, Olha que banco. legal, olha que legal. Então, Todo, ela foi
virando, aos poucos se virando, trabalhando, contato com outros americanos, fazendo compra. No começo foi difícil para ela, para mim eu já tinha uma trabalhei em muitas multinacionais e com contato, né, com estrangeiro, falando inglês e tudo mais. Para mim demorou talvez aí alguns 2, 3 meses para mim deslanchar, mas foi tranquilo. Já estava tranquilo, né? Já. E o inglês aí de Utah, é um inglês fácil ou é aquele inglês complicado, difícil de entender, né? Como é que é? É a mesma coisa aí? Não, é a mesma coisa. Veja só, cada região do país tem, como aí no Brasil, tem a sua característica. O São Paulo, Rio de Janeiro, o Nordeste, Rio Grande do Sul, o Sul do Brasil, cada um tem a sua característica, tem seu, como dizer assim, o seu, a sua regionalidade, né? Então aqui também, então aqui também o pessoal de Utah tem um jeitão dele, que diferencia muito como a gente diz, do East Coast, na parte leste dos Estados Unidos, ou mesmo da parte da Califórnia. Mas aqui é um estado onde, como a gente poderia dizer, muito cosmopolita. Tem muita gente que saiu daqui, foi para outros países, e muita gente, hoje, mais do que nunca, muita gente de tudo quanto é parte do mundo. Muito refugiado, interessante, quando eu cheguei tinha muito refugiado da Bósnia, na época da guerra, né? Bósnia, Croácia. Sim. Tinha muito refugiado hoje, muito refugiado de países africanos. Olha. Então tem assim uma mistura de culturas, né? Apesar de ter a cultura local muito forte, né? Como é que se diz assim, dos descobridores aqui, desbravadores do oeste americano. Né? Os pioneiros do Velho Oeste, né? Pioneiros, exatamente. E, recentemente, ele foi comemorado, dia 24 de julho, o Dia dos Pioneiros. É um feriado local, é um feriado muito grande aqui na região, onde se comemora a chegada dos pioneiros aqui no Vale do Lago Salgado, né? Do Salt Lake, né? Salt Lake, Lago Salgado. É isso aí, é o nome da cidade, né? Mas é interessante isso. E só para o pessoal se localizar, né? Você está aí e a gente vê ao fundo que está claro, né? Que está claro, está tranquilo aí, que ainda é dia, né? E avisando para o pessoal que aqui no Brasil, onde eu estou, né? Já passa de meia-noite. Olha que legal que é, né? Você está no fuso horário aí de 3 horas, né? 3 horas. 3 horas. Daqui a ali. E você está com o dia claro, com o sol, porque você está em pleno verão. Exatamente. Porque aqui nós estamos não no extremo norte, né? Mas estamos bem ao norte da linha como se diz, do Equador, e verão. Então aqui nós no pico do verão, geralmente 9h30 da noite ainda está claro. Então, como a gente já está no decrescendo, são 9 horas aqui e está escurecendo, aos poucos está escurecendo. Apesar que o telefone ele clareia bastante. Ele compensa, né? Ele compensa. Dá uma compensada, mas aqui nós hoje, começo de agosto, dia 2 de agosto, 6 de agosto. 4 já, né? Aqui 4. 4 aí, aqui era 3. 3 de agosto está escurecendo por volta aí das 9 horas da noite. 8h30 o sol tá se pondo. 8h30. E o engraçado é que você está aí de camiseta, né? Quer dizer, você não está com frio. E eu estou aqui no Brasil, né? Em cima do Trópico de Capricórnio, e no termômetro aqui está marcando 12 graus. Olha só que legal. que Não, mas olha, e dizer para você o seguinte, no inverno também não é diferente não. A gente usa camiseta mesmo com não 12 graus, com 0 graus. Você entendeu? Mas é interessante esse negócio. Ô Wagner, mas para entrar no assunto do nosso papo aqui, a gente tem
A gente ouve muita coisa, a gente ouve muito falar dos Estados Unidos, tem vídeos que falam sobre os Estados Unidos, livros e tal. E a gente fica com muita curiosidade, porque sempre há uma comparação entre o Brasil e os Estados Unidos, em razão do tempo de descobrimento, da idade dos países e tudo mais. E a gente vê daqui que os Estados Unidos, a população americana, está indo muito bem, né? Em economia, em uma série de coisas. E uma vez eu comentei até numa sala de aula aqui, né? Que os americanos eles têm alguma particularidade que é diferente do brasileiro. Que uma dessas particularidades é o cumprimento das regras, a obediência que os americanos costumam ter em relação às leis, né? Eu falo aqui, né? Existe uma lenda aqui no Brasil que, há algum tempo atrás, foi criada uma lei brasileira, obrigando os carros a andarem com os faróis acesos nas estradas, mesmo durante o dia. Foi uma lei, passou a ter essa obrigação, e o carro que não tivesse com o farol aceso seria multado. Eu fui vítima dessa Você chegou a ser vítima. Sim. Corre aqui no Brasil uma lenda, eu acho que é lenda, eu acho que não é verdade. Mas a lenda diz o seguinte, que essa obrigação passou a existir para evitar que o motorista avise os outros motoristas que vêm do lado contrário de que à frente deles vai ter fiscalização, porque era costume aqui no Brasil, cada vez que houvesse uma fiscalização, os carros que passavam pela fiscalização piscavam 2 vezes o farol para os motoristas que vinham no sentido contrário, avisando eles de que havia fiscalização. Então, a lenda é que essa lei foi feita para evitar esse tipo de coisa. Bem, para você ver como correm as informações aqui. Mas eu sei que os americanos, ou pelo menos eu imagino, que os americanos têm uma relação um pouco melhor com a lei, com as autoridades, em relação a nós aqui. Você que está aí há tanto tempo, você consegue perceber, e você conhece o Brasil também muito bem, você consegue perceber essa diferença de relação entre o cidadão americano em relação ao seu país e o cidadão brasileiro em relação ao seu país? Olha, veja, é interessante essa sua colocação quanto às leis. Você vê que aqui, tudo quanto é canto, você tem a plaquinha de limite de velocidade. Vamos se ater às leis de trânsito, que é muito mais simples para você entender a situação. Então, onde você tem a vizinhança, onde você tem, por exemplo, casas, né? Como dizer, na área residencial. Exato, a área residencial. O limite máximo é 25 milhas por hora, tá? O que equivale a mais ou menos 40 quilômetros por hora. 40 quilômetros, né? Isso, 25 milhas por hora. Você naturalmente, você tem esse sentimento que você deve andar a 25 por hora. Mesmo que você esteja com pressa, mesmo. Então você começa a entrar no sistema local, onde é 60 milhas. Agora, freeway é uma coisa, freeway é onde você enfia o pé na jaca. Você dirige conforme o fluxo, né? Então, tá lá 70, você tá a 80, né? Quer dizer, mas por que você tá na freeway assim? Porque você está acompanhando o fluxo. Ou seja, as pessoas têm uma consciência de que na área residencial é perigoso, tem muita criança. Aqui, o índice de atropelamento em área residencial é muito grande. Porque as crianças elas têm pleno conhecimento de que elas podem andar à vontade. Você entendeu? Tem essa liberdade. Então, você, como motorista, você tem que se preocupar muito, porque a multa é pesada. Então, quando você não obedece à lei aqui, a lei é cumprida. Não só nas leis de trânsito, mas em qualquer outro tipo de situação,
a coisa é pesada. Qualquer infração que você cometa, você não tem aqui não tem carteirada, não. Você é advogado, general, governador, sabe? Não tem. Uma pessoa, ele te mete algema e te bota sentado lá atrás e você vai bonitinho. E se não tiver, e dependendo do caso, se tiver meio exaltado, toma uma, como é que é aquele teaser, né? Taser. Ou então, se não der, o choquinho. fala. Exatamente. Então, você tem aqui um respeito muito grande pela polícia, mesmo no YouTube, você acompanha muita coisa onde a polícia faz a abordagem e muitas vezes o sujeito se excede e tudo mais, mas está lá tudo gravado. Isso é bom para a polícia e para você também, que você Sim, tem um segurança. Exato. E você sabe seus direitos. A polícia, e aqui todo mundo anda armado também. Então, quando você é abordado, você tem que comunicar ao policial que você está armado. Então, o policial ele vai verificar os documentos do seu e da arma também. Você não precisa mostrar arma. Você pode estar com a arma que for, ou na cintura, ou no carro. E quando o policial te abordar, você tem que estar com a mão no volante. Então, são situações, né? Situações assim que mostra como situações bem claras, como a lei funciona. Isso em todas as situações, na questão... não tem uma lei trabalhista que é muito flexível, mas em geral, né, as leis em geral. Então, você como cidadão, você se sente seguro naquilo que você faz, porque você sabe que você está coberto pela lei. Pela Né? lei. Exatamente. Você falou que não tem lei trabalhista. E como é que é a relação entre empregado e patrão, então, sem lei trabalhista? Não, é interessante esse ponto que eu toquei, né, da lei trabalhista. As leis, ela tem uma lei básica, certo? Tem algumas regulamentações de tipo de trabalho. São basicamente duas, a exempt e non-exempt. Então, isso varia também de estado para estado. A exempt é uma lei onde você trabalha assalariado e você não tem horário. Por exemplo, você trabalha mais ou menos uma média de 50 horas, 40, dependendo da sua relação com o seu empregador. Okay. A relação do empregador. E tem o exempt, eu não sei se eu troquei, mas é isso mesmo, tem exempt e não exempt. E tem o hourly, né, que por hora, o funcionário por hora, onde você ganha por hora. E você trabalha 40 horas e a partir daquilo você tem hora extra. Então, você tem dessas duas categorias. Em cada empresa tem a sua política. Aqui, como você vive um pleno emprego, então as empresas oferecem o máximo para ter o funcionário. Né? Então, hoje, particularmente, hoje em dia, 2021, agosto de 2021, o funcionário está nadando de braçada, porque ele pode escolher emprego e pode escolher salário. Tanto em qualquer situação. Seja ele não qualificado como qualificado. Quer dizer, o qualificado tem muito mais vantagem, né? Um exemplo, ontem mesmo eu tive que contratar um camarada para cuidar do meu ar-condicionado e paguei uma fortuna. O camarada ficou 3 horas para mexer no ar-condicionado lá do meu restaurante, mexendo lá 3 horas. Eu paguei $300, ou seja, $100 por hora. Olha só, tá mais caro do que consultoria aqui no Brasil. Exatamente. Porque é a lei a lei do procura, a lei de mercado. Você entende? Não tem uma regulamentação. Então, o negócio, quer, não quer, um abraço. Então, tem algumas coisas que eu não sei se é vantagem ou desvantagem, mas é o mercado que regula as suas relações, tanto trabalhista como relações de comércio, Sim, comercial, civil e tudo mais, né? É engraçado, né? Uma das comparações que a gente faz, né, dos Estados Unidos e do Brasil é a questão da liberdade, né? Eu me lembro
que uma frase que é atribuída ao John Kennedy lá há bastante tempo, né, antes da gente ter nascido, tal, que o John Kennedy, falando com uma pessoa, falou para ele, e eu não sei se essa frase é dele mesmo, eu sei que eu li como se fosse dele, né? Falando para um cidadão americano: você não tem que perguntar o que o país pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelo país, né? Exatamente. Aqui no Brasil, né, a gente vê assim, a televisão vai entrevistar um cidadão tal e fala: o que você espera do candidato do governo tal, né? Então o cidadão brasileiro aqui fala: eu espero que tenha mais segurança, mais moradia, mais isso, mais aquilo. Ou seja, o cidadão espera muito do governo, né? Espera muito do país. E me parece que aí é um pouco diferente, né? O cidadão não espera tanto assim do país. Como é que é essa relação, Wagner? Não, veja só, aqui você tem situações em que você, como cidadão, você tem que arregaçar as mangas e fazer sua parte, né? Muitas pessoas reclamam, às vezes, aqui de impostos. Você tem os dois partidos, republicano e democratas, e você vê claramente a questão de imposto, né, nesses dois partidos. Um é mais, o democrata é mais voltado à área social, altos impostos, bem de cidadão, o Estado cuidando do cidadão, e o democrata não. É mais pelo individual e tudo mais. Então, aqui você tem muito a questão de você, uma meritocracia, onde... Eu estou falando isso, é uma coisa genérica. Não tem como minhas palavras, assim, cada pessoa tem uma experiência, uma visão diferente. Essa é a minha visão. Então, você sente que você tem a sua liberdade, você não tem o Estado, como assim, te passando a mão na cabeça. Pegando no seu pé, né? Você vê cada Estado, aqui é Estados Unidos, né? Ou seja, cada Estado independente. Cada um tem a sua lei, tem as suas coisas. Tem a Constituição, tem a sua Suprema Corte, o que é regida pelo governo central, que fica em Washington, mas cada estado é independente. O Utah é diferente, aqui é considerado, assim, como se diz assim, Beehive State, ou seja, por quê? Por que Beehive? Quem sabe, Beehive é colmeia, ou seja, o estado da colmeia, ou seja, onde as abelhas estão trabalhando. Então é um estado muito empreendedor. Aqui empresas aqui surgem assim do nada, de um dia para o outro, e muito empreendedor. Mas isso não quer dizer que não tenha gente lá na rua, lá no centro da cidade, esperando as benesses. Hoje aqui está difícil arrumar gente para trabalhar, para lavar prato em restaurante. Se bem que, olha, aqui no Brasil a gente tem ouvido, né? Informações de televisão e tudo mais, a gente mesmo não participa diretamente disso, né? Mas informações de que para muitos empregos, né, você não encontra mão de obra, né? Por quê? Aqui no Brasil nós temos aquele problema, né? Eu mesmo já tive essa experiência quando eu trabalhei em empresa, de você querer montar uma filial da empresa em determinado lugar, em razão de incentivo fiscal, alguma coisa assim. Mas você não poder montar, né, essa filial nesse local, porque nesse local, nessa cidade, nessa região, você não vai encontrar mão de obra apropriada para o seu trabalho. Né? Então aqui a gente vê, hoje mesmo na imprensa aqui da região, falou: olha, tem um supermercado que está abrindo 400 vagas de trabalhadores, com vários cargos, vários salários, tal. Então ali vai ter um monte de gente indo lá. Não sei se eles vão conseguir preencher as 400 vagas que eles vão abrir, justamente por conta... Não que a gente esteja aqui em pleno emprego, mas eventualmente, se eles exigirem um pouquinho mais, né, não vão conseguir o trabalhador que eles querem. Claro, claro. Você vê a questão trabalhista, você vê aqui no estado de Utah. Você tem algumas universidades top de linha que formam muitos profissionais na área de
tecnologia, informática, computador, engenheiro de software. Então, o que acontece? As empresas saem da Califórnia e vêm para cá, porque você paga menos. Ou seja, o custo de vida aqui é menor. O custo de vida é menor, né? O custo de vida é menor. As casas aqui é mais barato do que lá na Califórnia, lá no Vale do Silício. Então, o que acontece? Eles vêm para cá, porque você tem uma mão de obra altamente qualificada e que pode suprir muito bem as vagas que você tem disponível. Então, muitas empresas têm estabelecido, né? Com menos dinheiro, né? Exatamente. Então, está havendo um êxodo muito grande. Isso já faz muito tempo. Então, aqui em Utah é um local onde existe muita empresa de tecnologia. E essas empresas estão no mundo todo. Recentemente, o aeroporto local, onde eu trabalhei durante 15 anos... eu sei que você trabalhou no aeroporto. O aeroporto local eu não tive a oportunidade de trabalhar depois que eles reformaram, mas eles reformaram o aeroporto, construíram uma ala novíssima e derrubaram tudo. Fizeram de novo. Fizeram de novo. Que legal. Não tem esse negócio de remendar, puxadinho, não. Fala, pessoal, mete a marreta. Eles metem a marreta. Tudo. Você falou de universidade aí, né? E eu sei também, né? Afinal de contas, nós somos parentes próximos, né? Você também atua aí numa universidade aí de Utah, né? Exatamente. Como é que é essa sua experiência? Porque você foi aí para estudar. Efetivamente estudou e você está atuando então na universidade. Como é que é essa experiência de universidade? Não, é muito gratificante. Eu vou começar... eu vim para os Estados Unidos para estudar. Fiz o meu mestrado, eu fiz o MBA, focalizado em International Business, ou seja, negócios internacionais, numa universidade top lá em Phoenix, Arizona, chamado Thunderbird. Então, a Thunderbird era uma escola, era chamada American School de graduação, né, e globalização, coisa assim. Aí mudou o nome e tal. Hoje ela é parte da Arizona State University, da Universidade Estadual do Arizona, essa escola que eu estudei, e eu sou Sun's Devil, ou seja, Sun's Devil demônio do sol. Então, aluminar. Então, eu estudei nessa universidade, com foco em negócios internacionais, e depois disso, trabalhei em algumas empresas, né, na área internacional, como Supply Chain Manager, gerenciamento da cadeia de fornecedor internacional, diretor para a América Latina de marketing e operações, de uma empresa de cosméticos, onde eu tive a oportunidade de viajar o mundo todo, né, por essa empresa. E aí eu estabeleci um certo conhecimento, gosto muito de viajar, gosto muito de outras culturas, gosto de interagir. Aí tive a oportunidade de me envolver com essa universidade chamada Columbia College, que é de Ohio, né? Então, essa universidade ela tem um campus aqui em Salt Lake City. É um campus, o modelo é um modelo de estilo brasileiro, onde os estudantes trabalham durante o dia e à noite vai para a universidade. Né? Entendi. É um modelo diferente. Só que é um modelo que eles têm também, é um modelo também bem flexível, não é uma anual. Eles têm blocos de 8 semanas, onde você faz a sua hora, né, hora-aula, naquela determinada matéria. Então, é flexível e ela também te dá a oportunidade de ter o visto de estudante. Então, na minha classe, muitas das minhas classes, 80% dos meus alunos eram estrangeiros. Olha aí. Europeus, russos, africano, latino, brasileiro, uma mescla interessante. E a coisa que mais me agradou é você poder aprender com essas culturas.
Eu estou lá como um professor, como dizer assim, mediador. 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 Jogo as questões ao debate e recebo informações diferentes, porque a realidade de quem vive no Brasil, quem vive na Costa do Marfim, alunos que eu tive da Costa do Marfim, da África do Sul, ou da Armênia, ou da Rússia, ou Que da legal. Alemanha, ou da França, é totalmente diferente. Que legal. Realidades diferentes, são pontos de vista diferentes. Então, você se enriquece muito com essa diversidade. Isso é muito bom. E traz ao debate assim, muitas visões diferentes de um mesmo assunto. Então, é muito enriquecedor. Muito legal, Wagner. Isso é muito bom. Não, e é interessante, porque uma das matérias que eu dou uma matéria chamada Negócios Internacionais, né? International Business, onde você vê as dificuldades e oportunidades de fazer negócio no mundo todo. E também uma outra matéria chamada Cross-Cultural Management, o gerenciamento de culturas diferentes. Ou seja, a inserção das diversas culturas existentes no mercado de trabalho americano. Não só americano, mas tem um debate onde essas culturas dentro de uma empresa causam conflito. Uma empresa que você tem aqui nos Estados Unidos tem ramos por todo lugar do mundo, e os conflitos existentes nesses ramos, né? Por exemplo, o conflito entre funcionário mexicano e holandês, as estruturas, né, existentes dentro da empresa ou na sociedade, que faz com que exista esse choque cultural, esse choque dentro da empresa. Então, a gente tenta estudar e esclarecer o porquê disso e ver que não é que um está certo ou está errado, é que todos têm maneiras diferentes de ver a situação. Tem um palestrante aqui no Brasil, muito conhecido, o Max Geringer, não sei se você já conheceu, e ele contava uma história, né, que ele foi para a Índia, acho que foi na Índia ou na China, e ele foi lá para gerenciar uma empresa e tal, e chegando lá ele percebeu que os funcionários todos lá no chão de fábrica viviam descalços, sem sapatos, né? E ele ficou inconformado com isso, né? E ele estava de sapato. E ele falou que os funcionários, quando viam ele de sapato, davam risada dele porque ele estava com sapato. E chegou num determinado momento do dia, houve lá, parece que a água subia, a água que era próxima, ela subia e estragava o sapato das pessoas. Por isso que eles ficavam descalços, né? Coisa que aqui no Brasil, se um supervisor de segurança vê gente trabalhando descalço no chão de fábrica, vai punir a empresa, porque onde já se viu, né? Isso é uma questão de segurança, mas lá, naquele momento, era um negócio que era adequado para aquela região, para aquele lugar, para aquela situação. Então, exatamente. São esses conflitos, né, que você tem trabalhado aí, né? E como você tem aqui empresas, manufatureira, que tem muita gente como eu falei, tem muito refugiado, gente da Europa Oriental, gente da África, muito latino. Então, existe esse conflito cultural, né? Então, o que acontece? As pessoas precisam se entender, porque a questão é o bottom line, ou seja, a linha de baixo. A linha de baixo é o quê? É o lucro. Então, é o seguinte, vamos se entender para a gente produzir. Senão, não produz nada, só fica batendo boca, batendo cabeça, e é isso. E promover o respeito, inclusão de diversas culturas, inclusões das ideias meio malucas. Tal, né? A aceitação. Então, existe assim esse debate, né? Também você pega no que a gente chama nos livros, né, nos textos universitários escritos por algumas pessoas, uma certa doutrinação, mas eu sempre abro a mente dos alunos, dizendo o seguinte: leia, analise e analise.
não tome minha palavra como certa, não tome o livro como certo, você tem que analisar a situação e analisar o contexto geral. Eu estou aqui para ser como se diz, um mediador do debate. Um mediador. Nós estamos aqui para pensar, para questionar o sistema e questionar tudo que tem à sua volta. Vocês têm que me questionar também. Aqui, né? a gente faz a mesma coisa aqui, né? Porque quando você vai dar uma matéria na faculdade, né? Então, geralmente a universidade sugere lá 3 obras principais, depois mais algumas obras secundárias, e o aluno geralmente tem aquela dúvida: professor, qual livro que eu devo ler, qual livro que eu devo comprar? Falei, fica a seu critério, né? Não acredite somente num livro na internet ou coisa parecida. Não, você tem que criticar, você tem que... Aí, qual que o senhor segue? Eu falei, eu não sigo nenhum, né? Eu procuro não ficar preso numa doutrina, porque eventualmente pode acontecer de você ficar preso naquele conteúdo e acabar prejudicando a crítica, o aprendizado por conta disso. O que acontece aqui é que cada matéria ela tem estabelecido um currículo e um livro, o que a gente chama textbook. E dentro do textbook, você tem aquele seu, como se diz, aquele currículo, você segue, mas... uma linha, né? Uma linha. Você tem a liberdade de você fazer outras consultas, jornais, né? Trazer entrevistas, revistas e tudo mais. YouTube, Facebook, sabe, pensadores daquela tipo de matéria, né, que você está. Então, quer dizer, você tem uma linha, um livro que é adotado, todo mundo tem que comprar, que a gente a cartilha. Né? A cartilha. A cartilha é Caminho Suave. Caminho Suave, boa. Cartilha o pessoal que assiste o YouTube não lembra, não conhece. Não conhece. Então, tem a cartilhinha lá, Caminho Suave, que a gente segue, né? A cartilhinha da escolinha do professor Raimundo. Mas você tem a liberdade de acrescentar outras coisas. Eu uso muito o YouTube com palestras de gente do mundo todo, principalmente nessa questão cultural. Filmes, recentemente na questão de conflito cultural, teve uma série do Netflix, que inclusive foi indicada pela minha filha, chamada... como é que se chama? Emily in Paris. Emily em Paris. Eu assisti. Você assistiu? Eu confesso para você que eu assisti só o começo, né? Mas não pelo problema cultural, né? Porque o visual de Paris é muito bonito nessa. Não, lindo, lindo. A fotografia é maravilhosa. Foi o que me encantou na série. Então esse Emily in Paris, ele foi muito interessante e eu fiz os alunos assistirem todas porque em cada episódio tinha um conflito do francês da cultura francesa do dia a dia, né? Cultura francesa de trabalho com a cultura americana. E ela sempre errava a porta do apartamento dela, perguntava, né? O primeiro andar, o segundo andar. Onde o francês ele trabalha para viver. O americano vive para trabalhar. Vive para trabalhar. Tem conflitos, né? Então você tem que, em outras palavras, o europeu, o francês, especificamente nessa série, ele tem um outro ponto de vista da questão do trabalho. Sim, deixou muito claro lá isso. Exatamente. Então, quer dizer, eu ponho esse questionamento para os alunos do debate e mostrando para eles, é importante o trabalho, é importante, mas, quer dizer, você tem outras coisas além do trabalho, família, a vida social, né? Não é se matar só trabalhar, né? Então, quer dizer, esse filme é interessante, essa série, e ilustrou muito. E não só isso, mas tem outros pontos de vista de outros palestrantes, né? Do mundo todo sobre a questão cultural, sobre a questão
Eu tenho um italiano mostrando o ponto de vista dele, sendo italiano, casado com uma norueguesa e criado na Inglaterra. Então, o conflito e o ponto de vista dele, ou então do norueguês que vive na Espanha e tudo mais. Então, você traz muito ponto de vista, muita debate à sala de aula, e aí cada um tira a sua conclusão. Quer dizer, a gente dá as ferramentas para que as pessoas possam analisar e poder entender também o seu próximo, entender o outro. Por que ele age daquela maneira? Por que o europeu age da maneira que age? Ele está certo ou errado? Não é questão de certo e errado, é questão de você entender e poder tirar proveito do seu entendimento dele. Aí você agir de uma maneira que você possa interagir com esse seu colega de trabalho, ou funcionário, ou cliente, ou sei lá que seja. Mas olha, é isso que nós estamos, né, buscando fazer aqui, né, com essas entrevistas, né? A gente fixa, né, um pouquinho mais na questão jurídica, porque o público-alvo desses vídeos são aqueles interessados na questão jurídica da coisa, né? Por isso que chama conversa de advogado, né? Mas eu sempre defendo para os alunos, né, que a profissão de advogado ela envolve tantas coisas, tantas informações, que a gente não pode ficar preso, né, apenas nos códigos, nas leis e tudo mais, né? O mundo está aí aberto, né? Um monte de conhecimento que a gente tem, que de uma forma ou de outra pode ser muito útil. Com certeza é muito útil para a nossa profissão, para o nosso ponto de vista, para a nossa percepção do mundo que está em volta da gente. E essa nossa conversa aqui, né? Nós já conversamos antes, tal, mas essa nossa conversa serviu ou vem servindo para essa finalidade, né? Existe vida depois daquela esquina, existe vida depois daquela rodovia, existe vida depois daquele aeroporto, existe vida depois de lugares, né? Então, é isso. Bom, Wagner, com tudo isso que nós falamos, cara, esqueci de perguntar para você, o que você, além da faculdade, da universidade, o que você anda fazendo aí nos Estados Unidos, hein? Olha, dizer uma coisa, eu fiz muita coisa e faço, né? Eu sempre fui uma pessoa, não sei se foi inspirado em meu pai, mas sempre com 1000 atividades. Desde da área de comercial, sempre na área comercial, vendendo, marketing, falando, né? Quando eu trabalhava na área interna, como supply chain manager, aquilo para mim era um tédio, aquilo para mim era um suplício. Ficar dentro do escritório e só no computador e conversando por telefone e tal. Aquilo para mim era como botar um leão dentro da jaula. Acho que é mal de família, Acho que é mal de família, viu, Wagner? Bom, as minhas atividades, recentemente, tenho resumido em... Eu tenho uma empresa que presta serviço manutenção, limpeza, onde eu tenho contratos, né? E tenho alguns funcionários e meu irmão é o principal cabeça da empresa. Então, essa empresa, eu iniciei a empresa e contratos com algumas transportadoras, a gente faz limpeza, manutenção, podagem de árvores, coisas assim. Eu tenho um restaurante onde me ocupa muito tempo, eu tinha sócio, hoje eu estou sozinho, a gente faz muitas festas, esse daí eu encabeço, desde a parte de tratar com os clientes, né, e até eventos, festas, jantares, empresas. Eu vejo muito você nas redes sociais aí, você trabalha no restaurante. O mago das panelas, fazendo arte nas panelas. Né? Isso mesmo. Trabalhei 15 anos em companhia aérea, na rampa, fazendo todo tipo de atividade na rampa. Só te interrompendo um pouquinho, eu vi que você está ensinando americano a comer coxinha. Sem dúvida, não. Ensinando não, o americano sabe que é bom, você mostra a coxinha para ele dar uma mordida e, por sinal,
E, por sinal, a nossa coxinha aqui é muito boa. Não é boa, é muito boa. É gostosa, saborosa, então o pessoal fica doido. Eu estava falando da companhia aérea, trabalhei 15 anos na companhia aérea, me aposentei recentemente. Aqui a questão de aposentadoria era um pouquinho diferente aí no Brasil. Você fala se aposentado, você se aposentou, está ganhando dinheiro, todo mês. Não. Eu me aposentei, mantive os benefícios da empresa de voos, voo para toda parte do mundo, com algumas companhias, eu não pago nada, né, se tiver lugar. Legal, e tenho... Gostei dessa. É um bom benefício. Bom, eu acho que tá bom. Wagner, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e eu tenho certeza que muita gente vai gostar das informações que você passou e a gente marca, assim que for possível, um novo papo, de preferência agora pessoalmente, tá bom? Um grande abraço, Wagner. Sim, sem dúvida. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco da minha experiência e um pouco do que eu tenho vivido aqui, compartilhar com vocês aí. É um prazer.